Boa noite, meus amigos, meus companheiros, nossos irmãos em humanidade. Mais uma vez voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui de Limoeiro, e nós hoje achamos por bem escolher uma crônica extraída do livro Pelos Caminhos do Evangelho. E a crônica é sobre a cura de um leproso, que nós sabemos que Jesus naquela época curou cegos, aleijados, surdos, mudos, leprosos, mas advertia todas as curas, depois de feitas, recomendava ou advertia o curado que não voltasse mais a pecar, a cometer erros, a cometer faltas, para que não lhe acontecesse coisa mais grave, coisas piores. E então foi um caso semelhante, este que se prende à cura de um leproso, que está no Evangelho do nosso companheiro aqui, do nosso irmão Marcos, e o autor da crônica inicia o seu trabalho dessa forma. Em suas andanças pelas terras da velha Galileia, Jesus realizou diversas curas e fez incontáveis pregações ao ar livre. A preocupação dele não era a de curar os doentes, mas de curar os doentes da alma, e não só os doentes da matéria, do corpo. Daí ele fazia primeiras pregações. Primeiro fazia as pregações numa forma de transmitir o alimento do Evangelho, para reformar o homem, prevenir o homem contra outros males e não comprometer mais o futuro. Depois então é que ele fazia as curas. Então foi justamente o que ocorreu. As notícias dos seus feitos espalhavam com bastante rapidez, embora vez ou outra pedisse ao curado que guardasse conveniência dos benefícios recebidos. Isso ele fazia demais. Mas não era uma conveniência por covardia, era um indício da sabedoria do Cristo, pois psicólogo em alto grau que era, sabia que a melhor maneira de um fato ser divulgado mais depressa e a maior número de pessoas é pedir segredo dele. É pedir segredo. Divulga-se mais depressa. Era do interesse do Cristo que suas curas fossem levadas ao conhecimento dos judeus naquela época, a fim de atraí-los para o Evangelho, pois a principal finalidade da sua vinda ao planeta Terra foi conquistar o coração dos homens para o reino dos céus, pelos Evangelhos. E apesar de o meio de comunicação naquela época ser muito precário, as informações acerca das curas logo chegavam ao conhecimento de um homem vitimado pela lepra. Lepra de que sofria há bastante tempo, com muita dificuldade devido ao estado, como diz aqui, avançado da doença. O leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se humildemente e disse-lhe rogando: Senhor, se quiseres, podes me curar. E Jesus, estendendo a mão, demonstrando profundo compadecimento, disse-lhe, tocando-o: Quero, fica limpo. Ora, relata-nos o evangelista Marcos, no capítulo 1,
versículo 35 e 43, que no mesmo momento a lepra desaparecera e o homem ficara curado. Que para todos, inclusive para os judeus, foi um verdadeiro milagre. Mas o Cristo, em seguida, lhe fizera essa advertência: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece-lhes, pela tua purificação, que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Jesus fez essa recomendação a ele. E então o cronista, o autor desta pequena crônica, analisando com mais profundidade, ele diz: segundo ensina a doutrina espírita, cada espírito, antes de retornar ao plano material, faz a escolha de suas provas. Foi o que ocorreu com o leproso. Em suas encarnações anteriores, ele foi somando as dívidas que culminaram num karma gravemente pesado, resgatado através da lepra, mostrando aqui que ele próprio pediu a lepra para resgatar os seus débitos, os seus crimes de encarnação passada, para limpar o karma dele. E então continua o autor da crônica. Diz ainda o evangelista que o homem acometido pela lepra, logo após a cura, foi veementemente advertido por Jesus. Na outra, Jesus fez uma recomendação, mas da agora ele fez uma veemente advertência. E disse: com certeza, o autor da crônica diz aqui, com certeza foi a mesma advertência que ele fez à mulher adúltera: vai e de futuro não tornes mais a pecar. Como diz a passagem do Evangelho, que a mulher estava numa roda para ser apedrejada. E os julgadores perguntaram a Jesus o que podia fazer com ela, já que a lei de Moisés mandava apedrejar. E Jesus então disse: aquele dentre vós que tiver a consciência limpa, ou seja, isento de pecado, que atire-lhe a primeira pedra. E ninguém atirou a primeira pedra. Em seguida, a mulher, de cabeça baixa, perguntou já a Jesus o que ele faria com ela. Ele disse: nada tenho para te fazer. Vai, olha a advertência agora, vai, mas de futuro não tornes mais a pecar, para que não te aconteça coisa mais grave. Foi essa mesma advertência, naturalmente, que Jesus fez ao leproso, porque Jesus estava mostrando a ele que a lepra era o resultado dos pecados que ele havia, dos crimes que ele havia cometido nas outras encarnações, e fez essa advertência. E então continua aqui o autor da pequena crônica. O leproso foi curado, porque as suas dívidas espirituais do passado haviam sido resgatadas, pagas com a lepra, através do sofrimento. Mas, caso viesse cometer outros delitos, praticar males de outra natureza, certamente receberia a punição da lei divina, que se utiliza do instrumento da dor, do sofrimento, para punir os espíritos endurecidos, rebeldes e culpados, tanto os encarnados como os espíritos desencarnados. E então ele continua aqui para terminar a crônica. As existências são solidárias, é verdade. A encarnação presente está ligada às encarnações passadas. E a encarnação futura está ligada à encarnação de hoje. De modo que elas são solidárias, porque o presente está ligado ao nosso passado, e se liga ao futuro.
Logo, as existências são solidárias. O que a gente fez no passado resgata hoje. E às vezes começa a resgatar no mundo espiritual e na encarnação passada. E o que nós fazemos hoje resgataremos na futura, e às vezes até nesta mesma encarnação. Então ele diz, os feitos de ontem somam-se aos de hoje, os pecados, para serem resgatados no futuro. E ele termina, o enfermo da lepra estava acorrentado ao seu passado criminoso, era o karma dele, que era pesado, e ele teve que resgatar através da dor e do sofrimento da lepra. Jesus foi o divino libertador, mas não tornes a pecar. Então, meus prezados amigos e companheiros, as nossas existências, elas nos são dadas por Deus, que é o caso das reencarnações, que é a reencarnação uma forma de Deus nos perdoar. Em cada encarnação é uma oportunidade que Deus nos concede. Por quê? Porque nós somos espíritos atrasados, espíritos imperfeitos, que nas encarnações passadas nós cometemos muitos crimes. Nós não nos lembramos, mas é pelo sofrimento que se passa hoje, a gravidade da dor, do sofrimento, das provações, das expiações, que nós julgaremos o que fomos nas encarnações passadas. Quanto maior a provação de hoje, quanto maior o sofrimento de hoje, mais a gente sabe o que foi que a gente fez de errado, não é? Nas encarnações passadas. De forma que nós aqui na Terra, ninguém pode apontar o outro como um réu, porque nós também somos réus. Nós não podemos apontar o outro como um criminoso, porque todos nós praticamos crime contra os nossos semelhantes. E lógico que praticamos crime às leis de Deus. E por isso é que Deus, que é amor, que é misericórdia, não é? Nos concede novas oportunidades através das sucessivas reencarnações. Quando nós atingimos aquela quantidade de encarnações aqui na Terra, evoluímos, aí seremos transferidos para mundos melhores do que a Terra. É uma conquista. Não é Deus que nos coloca lá por um privilégio, que Deus não tem privilégio. Tudo é para todos iguais fazer conquista. Não é? E o reino de Deus, que nós estamos subindo para ele, quer dizer, conquistando internamente, que Jesus disse que o reino de Deus é uma conquista interna. Foi o que ele respondeu ao israelita: Senhor, onde está o reino de Deus? Está dentro de vós. Você é que conquista esse tesouro. E esse tesouro não se conquista numa encarnação só, por causa dos nossos crimes que cometemos. Aí voltaremos sempre pelas reencarnações sucessivas, até que nos tornemos espírito puro, não é? Aí não reencarnaremos mais. Aí passamos a trabalhar no ministério celestial, ajudando os espíritos mais inferiores do que fomos nós. E assim, meus amigos, meus companheiros, fica aqui para reflexão essa crônica sobre a cura do leproso, porque analisando, todos nós somos leprosos. Quando nós somos leprosos do corpo, somos leprosos da alma, por causa do orgulho, por causa do egoísmo, das invejas, das paixões, dos instintos animalescos. Logo nós somos leprosos, todos nós. Se estamos aqui na Terra, é porque por enquanto não merecemos ir para mundos melhores do que a Terra. E então, em outra oportunidade, voltaremos com outras crônicas para explicar por que sofremos aqui na Terra, por que estamos aqui na Terra e o que estamos fazendo aqui na Terra. Então, até outra oportunidade e que Deus nos abençoe a todos.